Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 11. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Evangelho, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. O centro dele está nessa parte final, né? Reprimir o mal, são dois motivos. Um é para reprimir o mal, e o outro seria só para falar mal da pessoa, para desacreditar. E aqui no comentário, o Espírito fala que se for só para desacreditar alguém, só para isso, por maledicência, isso aí não deve acontecer. E se for para reprimir o mal, aí ele já diz que pode até ser louvável. Ele diz que, como o cara fala, né, que às vezes por causa de um grito você salva uma boiada. Então, se for para reprimir o mal, ele diz que é possível. Eu estava observando essas discussões que estão acontecendo aí com relação aos Estados Unidos e ao Brasil, a discussões relacionadas também ao ex-presidente, ao atual presidente. Eu estava conversando anteontem lá em Bauru, lá em São Paulo, e eu estava primeiro observando, né, e eu dizendo, olha, vamos imaginar isso aqui como se fosse um tabuleiro, um jogo de damas. No Ceará é mais conhecido dama. Você bota as peças de um lado, as peças do outro, você identifica que cada um quer derrubar as peças do outro. Simplesmente é isso. Então, mas era interessante, eu fui identificando ponto a ponto, mas depois muitas pessoas iam falar comigo e dizer assim, mas eu tenho ódio daquele outro, eu tenho ódio daquele outro. Eu disse, olha, o meu papel primeiro é entender. Meu papel primeiro é entender. Eu fui apresentando, né, como é que eram os aspectos, né, qual era a conjuntura, principalmente política e econômica dos Estados Unidos e a conjuntura política e econômica do Brasil. Uma discussão de tabuleiro. Mas a maioria das pessoas tinha, quando você falava o nome de alguém, de um lado, a pessoa, ou um lado tinha raiva, o outro amava, e vice-versa. Então, fica muito essa questão de opinião. E a vida, é o que eu dizia, eu disse, olha, vocês estão me achando parcial? Eu disse, não. Vocês estão entendendo que eu só estou tentando mostrar aqui como é que é o jogo? Esse jogo está dentro da natureza humana. Então eu quero ver como funciona. Na hora que eu vejo como funciona, que o ser humano, ele não se ama, começa por aí. A maior parte, a grande maior parte das pessoas não se ama. Então quando a pessoa não se ama, ela é incapaz de amar. E consequentemente também ela é incapaz de receber amor. Muitas vezes as pessoas dizem, mas há muito egoísmo. O egoísmo é exatamente falta de auto-amor, porque quando nós nos comparamos com os outros, ao invés de nós tentarmos ser melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém, nós começamos a nos comparar. E nas comparações, a gente começa a especular. Ah, esse aqui pode ser mais do que eu tenho que me proteger contra ele. Ah, ele não pode ser mais do que eu tenho que ser mais. Ao invés de eu me amar e ser o que Deus me criou para ser, e aprimorar isso, eu fico tentando ser melhor do que o outro. Então, por falta de amor, vem o egoísmo, que é isso, eu tentar ser mais do que os outros. O egocentrismo, pode os outros, todo mundo explodir, menos os que estão no meu centro, perto de mim, eu não posso.
porque é sempre um jogo de comparação. Então o primeiro contexto do tabuleiro é esse. Muitas vezes a pessoa que está lá vazia, antigamente falavam isso, diz que quem conheceu o carro de boi aqui antigo, que era de madeira, diz que o carro de boi, quando ele vem, é porque ele está seco. Quando ele está cheio, ele não faz tanto barulho. Diz que assim, é o vazio faz você gritar. A Diana, cantora, ela dizia assim: o medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Então quer dizer, começa por aí. Se eu não me amo e fico me comparando com os outros, ao invés de querer ser melhor, descobrir quem eu sou, para que eu fui criado, e me aprimorar a cada dia, eu fico olhando para os outros, achando o jardim dos outros sempre mais verde do que o meu, achando que o outro pode me destruir, ou o outro, eu não vou amar ninguém, porque vai lá que essa pessoa me deixa, me abandona, eu vou sofrer. Ou não acontece isso? A pessoa deixa de amar, deixa de ser pai, deixa de ser mãe, porque tem medo de sofrer. Tem medo até de ir atrás de pedir emprego, porque tem medo de receber um não. É um processo que começa dentro de cada um de nós. Se cada um de nós começa a se enxergar e ver essa falta de amor, a gente vê que é praticamente impossível cumprir o mandamento que Jesus colocou, se a gente não entender isso primeiro. Primeiro é entender, para ver direito e poder escolher. Reto pensar para o reto falar, para o reto agir. Então, se eu não entender o nível de carência que tem dentro de mim, se eu não entender o vazio, por que eu estou ficando me amostrando demais, querendo ser valentão demais, querendo ser mais bonito que os outros, se não é para receber atenção, que eu não entendo que existe Deus, que me ama, que me criou, que me sustenta, que me transforma. Eu fico atrás sempre da aprovação dos outros. Então muitas vezes quando eu vejo pessoas, ou me vejo querendo aparecer demais, ali não é auto-amor, ali eu enxergo falta de amor próprio. Por quê? Porque fica fazendo tudo para ser visto e aprovado pelos outros. Aí vem briga, desavença, é onde o medo domina, vem a vontade de ser Deus, querer controlar o mundo, aí nasce a ansiedade, porque você quer que as coisas sejam como você quer e não quer entender as coisas como elas são. Aí fica essa vida, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto. Que importa o que você gosta e o que você não gosta? As coisas vão acontecer, independentemente do que você gosta ou não. Você gosta de andar no patinete, pode levar uma queda e quebrar um braço. Você gosta de namorar e pode pegar e receber aí uma traição. Você gosta de trabalhar e aí pode ser despedido. O que importa você gostar ou não gostar? É o que eu estava querendo mostrar para as pessoas. Olha, o tabuleiro é esse. Esse é o tabuleiro da vida. A vida tem prazer e tem dor. Então eu posso sentir um pouco de prazer quando vem o vento e posso sentir um pouco de calor quando o vento passa. Mas não, eu me torno escravo de correr atrás do prazer, ao invés de entender que não existe só prazer, existe prazer e dor. Eu vou envelhecendo e não quero envelhecer porque eu não gosto. E o que importa? Você vai envelhecer. Dor, velhice, doença e morte são 4 verdades que são inafastáveis. Não adianta.
Pode fazer o que quiser, mas eu não gosto, e o que importa? Então começa por aí. É muito difícil para nós pararmos para ouvir e entender as coisas como elas são, compreender a vida como ela é, para jogar o jogo da vida e não querer que a vida se submeta a nós. Toda raiva, toda ansiedade é o egoísmo, é a gente se comparando e querendo mandar na vida, porque a gente não gosta, quer que seja como a gente gosta. E aí já é a prova de não cumprir o primeiro mandamento que Jesus diz, né? Jesus diz, só tem 2 mandamentos. Resuma: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas veja, se você tem raiva ou tem ansiedade porque não quer compreender a vida, não quer ver a vida como ela é, quer que a vida seja como você quer, você não entende que você não é Deus e que existe um Deus, aí você se consome em ansiedade, medo, raiva, conflitos, porque a vida não é como você quer. E quem te disse que ia ser? Nunca foi, nunca é, nunca será. O teu trabalho é plantar, é cuidar. O resultado é com Deus. É isso. Então eu paro e digo, olha gente, eu sou aquele que fica procurando enxergar as coisas como elas são e dançar conforme a música. Pronto. Ah, isso aqui é bom. Como é que Deus fez? Criou o dia, é bom. Criou outra coisa. Vai avançando. Parou a criação, vou fazer outra coisa. Vamos cuidar desse povo que eu criei. Então você vai estar numa fase de se relacionar, namora, casa. Beleza, aí agora? Aí começam os intempéries no casamento, os desânimos, os abusados. E aí? Vai lidar com isso. Não, mas eu não quero, eu queria que fosse só bom. Não vai ser. Não adianta, não importa o que você quer, vai ter parte boa e parte difícil. Eu não posso fugir da difícil, porque senão ela vai tomar de conta. Um gramado fica nascendo erva daninha, já viu? Matinho no meio. Se você não for lá e tirar cada matinho daquele lá no olhinho dele com a raiz, ele toma de conta da grama. Mas eu gosto é da grama. Pois é, mas gosta, pagou para plantar, plantou, agou e agora tem que ficar tirando o mato. Não dá para viver sem tirar o mato. Mas e se eu ficar com raiva e for fazer outra coisa? O mato vai tomar de conta. E se eu não quiser ter a paciência de tirar matinho por matinho, né? Vou passar a tesoura e cortar só por cima. Você pensa que o mato não está tomando de conta. Quando você vê, não tem mais grama, só tem mato. É aí. Então, o não julgueis, primeira coisa, eu tenho que julgar. O que eu tenho que julgar? Como as coisas são. E no meu julgamento eu vou compreender, existe um Deus para amar e para me amar, mas eu não sou esse Deus. Esse Deus é quem tem o poder do gostar e as coisas ficarem gostosas, e do desgostar e as coisas ficarem dolorosas. Não sou eu, não sou eu. Eu tenho que fazer o que Deus colocar para que eu faça. É isso que é difícil. Não tem só andar e nunca cair. Anda e cai. Não tem só ser alguém que não chama atenção, aí vai ficando bonitinha ou bonitinho, aí fica chamando atenção e agora vai só chamar atenção, depois vai perder a atenção de novo. Tem o tempo em que você está cobiçada ou cobiçado, né, não? E tem o tempo que você passa e ninguém parece nem te ver. Tudo passa. O jogo é esse. O jogo é esse. Então primeiro eu tenho que entender como é o jogo e ir entrando na jogada conforme o jogo. É o jogo da vida. Não é como o Titãs diz. Eu não acredito naquilo. O Titãs diz assim:
Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si, Deus contra todos. Não é, eu não acredito nisso. Eu acho que cada um tem que cuidar de si, mas Deus está por todos. Por todos. Agora, como Deus percebe o nosso egoísmo, percebe a nossa incompreensão, percebe a nossa falta de alto amor, Ele nos dá a dor para a gente entender muitas coisas. Tinha uma banda chamada Pato Fu nos anos 90. Aí ela dizia: as brigas que ganhei, nem um troféu como lembrança para casa eu levei. Das brigas que eu perdi, essa sim eu nunca esqueci. Muitas vezes a gente aprende mais na dor do que na vitória. A gente luta pela vitória, quando ganha, ganhou. Outro dia estavam criticando porque pessoas que ganharam o Oscar, um dia foram na casa da mulher que ela ganhou a luta de um artista para a vida inteira para ganhar o Oscar. Quando chegaram lá, o Oscar era o encosto da porta da casa dela. O que é uma taça? Quem já lutou aí campeonato, ganhou medalha, né? Cadê as medalhas? Normalmente não fica. O Brasil ganhou a taça Júlio Rinei, que era de ouro, né? Ninguém anda balançando aquilo. Passou o tempo, foram deixando lá, quando viram, facilitaram, roubaram a taça, desmancharam e venderam. Se ela tivesse tanto valor, todo mundo estava olhando para ela, é porque ela estava lá, ó. Ninguém nem se lembrava mais. Aí depois que perde, né? Que a gente tem esse defeito também, né? A gente dá mais valor o que perde do que o que tem. Quando o jogo era: valoriza o que Deus te dá, o que Deus te confia. Mas não dá valor, aí quando perde, fica chorando, fica olhando pelo retrovisor, o que podia ter feito. Digo: rapaz, você fez o que você podia fazer. O que vai à boca é o que sai do coração. O que é que você tinha no seu coração? Então o que é que fica? A lição. Se você não fez no passado, que seja o passado passado. O que é que você pode fazer hoje para melhorar? O que é que você pode fazer? O que é que você tem para melhorar? O que é que eu tenho para melhorar? Não importa a idade. Não importa. Para o Espiritismo, o Espírito, que é o que dá vida ao corpo, ele é imortal. Você está aprendendo até o último momento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Muitas vezes mais na tristeza, mais na doença do que na alegria a gente aprende. Muitas vezes na alegria a gente vai só fazendo besteira, vai andando em cima do vento, e na tristeza a gente anda devagar, prestando atenção. É aí que está o ponto do Evangelho. Então eu tenho que ver o jogo, separar as minhas animosidades. É o que me anima, o que não. Primeiro, como é que as coisas são, para poder dizer, como disse Paulo: eis-me aqui, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu faço. Tenho dito muitas vezes nas minhas meditações para mim mesmo: Senhor, guia meus passos. Porque muitas vezes eu não sei para onde ir. E é impressionante, sempre Deus manda algo para a gente fazer todo dia. Sempre manda, sempre tem. Então é aí a primeira perspectiva. Nós estamos inicialmente olhando para o tabuleiro da vida, o nosso julgamento, a nossa compreensão. A gente está exercitando ela para ver a vida como ela é. A gente já julgou e entendeu que a gente não é Deus? Primeira pergunta. Rapaz, eu não gosto do meu irmão porque ele é um cachaceiro. É teu irmão. O que é que eu posso fazer se ele é cachaceiro? Eu não gosto do meu pai. É teu pai. Pode fazer. É muito bom o lema: viva e deixe viver. Eu não posso mudar o outro. Se eu vejo alguém que eu acho que está errado,
O que eu posso fazer é não ser daquele jeito. Mas ficar irado com a vida do outro, eu não posso. E aí, o que é que eu faço? Reze, peça a Deus uma luz, uma orientação. Se a pessoa tem problema com alguma coisa, identifique como é que tem tratamento, como é que tem remédio. Se a pessoa que tem problema com droga, olha, vai lá no Narcóticos Anônimos. Problema com álcool, vai lá no Alcoólicos Anônimos. Problema com emoções, vai lá no Neuróticos Anônimos. Relacionamento, vai lá no Codependente. Outros problemas, vai lá no CAPS. Procura um psiquiatra. Procura um psicólogo. Procura um tratamento, procura uma saída. Isso, até isso, eu em regra só costumo dizer se a pessoa me perguntar. Porque como disse o Buda, quando o Buda aponta para a estrela, é para a pessoa olhar para a estrela, não para o dedo do Buda. A pessoa faz o que quer. Então o que é que eu posso fazer? Eu rezo. E se a pessoa dá abertura, eu tiver o que dizer, eu digo. Mas não é no sentido aqui de denegrir, de reprimir, é no sentido de ajudar. Ajudar. Ajudar é isso, não é passar a mão na cabeça. É mostrar um caminho se tiver. Qual o caminho? Mas a pessoa é que vai seguir. Se ela não vai, o que eu posso fazer? Uma pessoa ícone. Pessoa quebrou o anonimato de Narcóticos Anônimos, né? Uma pessoa em recuperação, desde muito jovem usava drogas lícitas como álcool e ilícitas, entrou em recuperação, melhorou a vida, conheceu esses grupos de Narcóticos Anônimos, 10 anos sem usar, aí virou, ao invés dele continuar na recuperação, ele começou a sentir propaganda dos anônimos. Olha, eu sou relações públicas disso aqui, eu vou dizer para um, olha, deixa as drogas, venha para Narcóticos Anônimos, deixa isso. Isso ele fala para os outros. Ele teve uma recaída. E a recaída dele, a gente já estava vendo. Ele falando de não usar, falando que o pessoal estava em tratamento, a gente vendo que ele estava em uso, mentindo, e com vergonha. Por quê? Porque ele ficou entusiasmado com a imagem dele boa, que ele entendia que era boa, esqueceu da recuperação. Aí passa, eu via, não dizia nada. Eu disse, esse cara está no uso. E age o cara aparecer em televisão e não sei o que. Está usando. Olhar, não dizia nada. A vida é dele. Aí ele me levou um dia numa clínica. Fui lá falar para as pessoas. Aí depois ele disse, Renato, eu tenho que falar contigo. Eu estou recaído há 7 anos. Eu disse, que bom que você falou, né? Bora voltar para os grupos? Bora. Se você quiser, eu vou com você também. Bora. Aí chegava lá, chegava atrasado, passava 10 minutos e ia embora. Eu dizia o quê? Nada, eu ficava. Acho bom, é ótimo, muito bom. Esses grupos de anônimos são maravilhosos. AA, N/A, NA, é bom demais, conversar, beber café. Outro dia não ia. Aí outro dia ia dizer recair.
O outro vai, não, a escolha é sua. Eu não tenho nenhuma crítica a você, não. É difícil. Você tem que querer, mas eu estou dizendo, o caminho que eu vejo é esse. E se eu sei que funciona, pois é, com você, não é comigo não. Nem pergunto, nem fico perguntando, ei, vai hoje não. Se rapaz, eu gosto de andar. Rapaz, que você andar num grupo desse, você é porque você tem um problema, é? Não. Só quem pode dizer se uma pessoa é alcoólatra ou ela é dependente químico é a própria pessoa. Lá tem bem grande as placas, recebemos visitantes. Você pode ser um visitante. Na coordenação de Alcoólicos Anônimos, nacional e mundial, tem os servidores que não são alcoólicos, gente que nunca bebeu e anda lá. E quer dizer que você anda lá, você quebra anonimato? Não, você pode andar lá. Vai mulher de pessoa, vai filho. Então andar no grupo não quer dizer que você tem um problema, não. Só quem vai dizer que você tem um problema é você. Agora, quem tem o problema, aquilo ali é uma metodologia que tende a funcionar. Eles recomendam logo no começo, 90 dias, 90 reuniões e seguir os 12 passos. Esse é o remédio. Escutar vale ouro e falar vale prata. A doença sai pela boca e o remédio entra pelo ouvido. É partilha de experiência, força e esperança. Mas quanta gente não entra numa sala dessa porque acha que vai ficar queimado como alcoólatra, como narcótico? Então quem entende, ó, tá vendo? Entendeu o tabuleiro? Quem entende do que é isso, sabe. Lá na sala tem visitante. Então você entrar numa sala de Alcoólicos Anônimos não quer dizer que você é alcoólatra, não. Pode ser um visitante, pode ser um familiar. Normalmente as reuniões são abertas. Quando é fechada, aí dizem. E geralmente se é fechada, é reunião de administração. É aberto. Pode entrar lá qualquer um, toda hora que tiver reunião, entra na sala. Não tem nada a ver. Mas quanta gente não entra em recuperação porque tem medo de ser julgado como alcoólatra? Quanta gente não entra numa sala de narcótico porque tem medo do povo achar que ele é um drogadicto? É tão bem feita a programação que lá é claro isso, temos visitantes. E mesmo a pessoa que tem um problema, eles não chamam a pessoa pelo problema. A pessoa mesmo tem que dizer, eu tenho um problema, dar o primeiro passo, sair da negação e dizer, reconheça a minha impotência frente a essa adicção, pode ser álcool, droga, o que for, e que a minha vida ficou ingovernável, e por isso eu sou responsável. Aí ele segue. Mas é ele que vai seguir. Mas quanta gente, meu Deus, não entra na sala com medo do pessoal achar que é alcoólatra? Quantos que são, mas tem vergonha de pegar a recuperação? A gente, por não se amar, a gente tem vergonha de tanta besteira. Tanta besteira. Tem gente, eu vendo uma pessoa com 84 anos subindo numa árvore para cortar a árvore, sozinho, sem amarrar em nada. Poucos meses antes tinha caído, quebrado as costelas. Ele, eu sou homem. Disse, meu irmão, não dá para ti isso. Você pode fazer muitas outras coisas, mas e se tivesse que fazer isso aí, tinha que ser com equipamento, digamos, você puder todo amarrado, tudo direitinho. Não é assim. Não, porque quando eu era menino, ainda era perigoso, tem menino que cai. Hoje eu vi um vídeo, a mulher foi bater aquelas fotos para botar no Instagram, num penhasco, olha, que é menina. Se desequilibrou, caiu de 100 mil metros, ficou só o tapete lá embaixo. Isso é sanidade, é segurança. Não, mas eu tenho vergonha de ser velho. Não pode. Estou dizendo no jogo, vocês pensam que quando eu caí, no primeiro momento, eu tive logo assim, eu vou dizer para as pessoas, não, e fica assim, não, foi nada não, vai tomar, não quer mostrar, porque a gente não quer mostrar fragilidade, só quer mostrar que é forte.
Aí eu mesmo conversei comigo, eu disse, não, eu caí. O que eu puder fazer só eu vou fazer, o que eu não puder eu tenho que pedir ajuda. Aí tinha que ir ao médico, fui ao médico. Não é ficar dependente, mas também perceber o tempo em que a gente está com vergonha porque errou, ou que aconteceu um acidente. A gente tem umas culpas irracionais. E a gente tem que olhar para o tabuleiro e dizer, não, cara, isso aqui é do jogo. Quem anda, cai. Quem cai, levanta. Se não levanta, vai para o médico. Mesmo levantando, vai. É isso. Chegar para as pessoas, aconteceu, isso aconteceu. Quantas vezes a pessoa às vezes perde o emprego e fica extremamente constrangente se alguém perguntar que a pessoa perdeu o emprego. Quem já passou por isso? Ninguém. Não tem que ficar assim com vergonha como se tivesse feito uma coisa errada e não necessariamente fez. A gente tem vergonha de mostrar para as pessoas o que a gente acha que é impotência. Ou seja, quem é que está se julgando e se condenando? A gente. Porque uma pessoa, por exemplo, que ela entra numa recuperação dessa, a pessoa diz assim, rapaz, você é um drogadicto em recuperação. Não é muito melhor do que um drogadicto nativo? O cara diz, você é um alcoólatra. Ele diz, em recuperação. Sou alcoólatra, mas só por hoje eu não estou bebendo. E quantas pessoas estão há 40 anos só por hoje sem beber? E quanta coisa eles não conseguiram reconquistar e quantas coisas eles não conseguiram conquistar fora do álcool? Aí a pessoa diz, não, eu não. Vai lá no neurótico, problema com emoção. A pessoa, eu não sou neurótico. Esse nome é muito grave. A pessoa não quer mostrar que tem nenhum problema. Mas quem é que não tem problema, meu Deus? Está vendo a vontade que a gente tem de ser Deus? Essa é a pergunta que ele está dizendo. Você tem que julgar se for para ver o mal, para rebater o mal, não só para denegrir alguém. Então você tem um problema com comida. Poxa, eu tenho um problema com comida. E aí, quando eu fui visitar a sala de comedores compulsivos anônimos, eu dei o primeiro passo na hora, reconheço que a minha impotência com relação à comida e que a minha vida fica ingovernável. Fica, se não ficou, ficará. Sabe controlar a boca? Morre pela boca igual a peixe. Então hoje eu fico olhando a pessoa, aí eu olho para uma pessoa que tem problema e diz assim, não, eu não tenho problema com comida. A pessoa é diabética, não pode ver doce. A pessoa é hipertensa, não pode ver sal. A pessoa não consegue mais se curvar porque está em extremo sobrepeso. Não, não tenho. Aí eu olhei para a pessoa e a pessoa olha para mim, você tem problema com comida? Eu tenho. Aí a pessoa, você é magro. Sim, meu filho, eu só talvez esteja aqui porque eu percebo o problema que eu tenho. Porque eu vou olhando, olha, eu não posso chegar em todo canto e comer o que eu quiser. Eu não posso. Tenho vários problemas. Que bom. Porque se eu enxergo que eu tenho vários problemas e eu quero a recuperação, eu fico em recuperação. Aí só por hoje eu vou fazendo o que eu posso. Amanhã é outra coisa. Então, se amanhã eu não tiver problema, é amanhã. Só por hoje eu tenho. E aí, o que eu faço? Eu lido com isso. Tem problema com emoções? Tenho. O que você faz? Eu tento trabalhar as emoções. E quando você recai, hein, que você estoura com alguém, lá no 9º passo e o 8º, fala de reparações, tentar reparar, pedir desculpa. Cair não quer dizer ficar prostrado, pode levantar. Então tem que haver essa observação do que é o tabuleiro do jogo. Você tem que enxergar os seus próprios problemas, para que você possa encontrar o caminho da reparação, da recuperação, da restauração.
Você tem que se julgar, mas não dá para se condenar. É você se julgar para enxergar onde é que está o seu problema e não se comprazer com o seu problema. E não entender que tem um problema e dizer é assim mesmo, deixa para lá. Essa é a diferença. Ah, mas todo mundo faz. De novo, dou aos outros o direito de serem como quiserem. Eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Se você quiser beber, beba, né? Aquela música, se eu quiser fumar, eu fumo, fume. Se eu quiser beber, eu bebo, beba. Eu é que não fumo e não bebo. Problema teu. Beleza, legal, não tenho nenhuma crítica a você, mas eu não quero. Renato, se eu tivesse dinheiro, todo dia eu ia para a pizzaria comer rodízio, comer não sei o que. Disse, pois é, cara, eu não posso. Uma vez, eu fui passar um tempo no Rio Grande do Sul, numa semana eu aumentei 4 quilos. Uma vez eu vi, eu aumentei 13 quilos. Aí o cara chegou para mim, eu fui lá no Rio Grande do Sul de novo. Aí o cara, ei, vamos lá pro rodízio? Vou não. Aí o que o cara falou para mim? Deixa de ser miserável, mas com pena de pagar o rodízio. Digo, meu filho, eu não tenho condição. Não é, graças a Deus, não é a questão do dinheiro. É que se eu chegar lá, eu vou comer desesperadamente. Eu não vou. Não, tá aí, fui de novo, não fui. Quem já foi ao Rio Grande do Sul, o pessoal fica oferecendo, né? Vai lá pro rodízio, não tá, não vou nada. Vamos para o café colonial. Não dá certo para mim não. Quero uma xícara de café, um pãozinho, uma coisinha aqui, tá bom. Renato, mas tinha uma mesa com milhares de coisas para comer, não dá certo. É melhor que eu evite pessoas, ambientes e situações. Eu vou comer tudo. Eu passo no mercantil, eu evito passar onde tem muito doce, essas coisas, porque eu vou querer. Então isso não é um problema com comida? É problema. Eu estou julgando o problema que eu tenho e eu evito, não compro. Você tem problema com desvirtuamento sexual? Aí você vai, não, eu vou para cima que eu me aguento. Não aguenta. Você tem problema com droga? Não, eu vou andar com todo mundo que usa, vai dar errado, meu irmão. Não, você tem problema com álcool, você diz que não tem, vai andar no meio da... Como é que acaba chama? Dá engorda, vai ficar lá engorda. Não dá para você, aquele ambiente não dá, meu filho. Você vai cair do cavalo, vai cair. Então é muito lindo quando a gente faz o julgamento para reprimir o mal, no sentido da gente fazer o julgamento na gente e ver o que é que a gente tem de fragilidade, para a gente não se testar. A gente não é Deus. Para ter os evites, de novo, evite pessoas, ambientes, situações. Se você não tem capacidade, não vá. Se você não sabe lidar com comida, você já está fazendo mal a você, então você coma o básico. Quem é que pode dizer isso para você? É você. E de novo, quem quiser comer, achar que não tem problema, quem quiser gritar com os outros aí, achar que não tem problema com emoção, quem quiser beber, faça o que você quiser, como diz o Raul Seixas, é tudo da lei. Agora, eu tenho livre-arbítrio, eu tento escolher só por hoje não fazer isso. Mas eu não posso me esconder do tabuleiro e saber quais são os desatinos que tem na minha cabeça. Eu tenho que ver todo dia. Eu tenho que ver para mim claramente, se você tem um desejo sexual distorcido, dizer, é isto. Olhar não quer dizer que você gosta ou não gosta, não quer dizer que você vai fazer, quer dizer o seguinte, você quer fazer aquilo e você entende que não dá para você mais, ponto. Quantos caras eu já ouvi dizendo que está sem beber há 40 anos, mas quando lembra da bebida, chega a boca enche de água. Mas ele diz, eu não posso. Rapaz, então tu é um abestado, tu é um aleijado. O cara disse, daí? Minha vida melhorou muito sem isso, eu não quero. Então, é muito lindo quando a gente vê os problemas que a gente tem. A gente analisa o tabuleiro e vê os problemas que tem. Isso é auto-amor, não é egoísmo. Quem se ama, o Peninha dizia, né? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Se cuida, cara. A pessoa, eu tenho ansiedade. Procura tratamento.
Vai lá no Neuróticos Anônimos, tem um grupinho, vai lá conversar. Procura psiquiatra. Procure estar bem. Se você não procurar, aquilo vai aumentar. O que a gente falou da grama e do mato. Não adianta ficar cortando a ponta do mato. Se não tirar lá na raiz, ele vai tomar de conta da grama. É isso que está sendo dito. Agora você dizer assim, que é a segunda parte do evangelho, né? Ele fala, tem duas formas de julgar. Uma para reprimir o mal e a outra só para falar mal da pessoa. Se você pegar e olhar e dizer que você tem um defeito e disser assim, igual a música da Gabriela, eu nasci assim, eu sempre sou assim, né? Assim, do meu jeito, aí, bicho, não dá. Esse aí, como é que você olha para o seu defeito e diz, eu sou assim, daí? Minha filha, você é muito bruto. E daí? Eu tenho um atestado de bipolar, não sei o quê. Se trate mesmo. Você sabe que tem um problema, vai lá no psiquiatra e vê qual é o remédio que toma. Não vai problema não. Não, a pessoa diz, não, porque tem gente que só vai embaixo do chicote. Você está se comprazendo no seu próprio erro. Se você sabe que tem um problema e sabe que tem um tratamento, como é que você fica alimentando na sua racionalidade que em algum momento isso vai te fazer bem? Não vai. Não vai. É igual o cara que bebe, que diz assim, que vai beber para arrumar uma namorada. Não tem um moral, bebe, mas eu vou arrumar uma namorada. Ou bebo para bater em alguém. Poxa, se eu tenho um problema com algo, não vá usar isso, isso não é benefício para nada. Aprenda a viver sem isso. Saudável. Aí tome as suas iniciativas. Sem subterfúgio. Sem subterfúgio. É aí o ponto, Ana, que eu vejo nesse evangelho legal, né? Porque eu tenho que olhar primeiro para o tabuleiro, eu tenho que olhar para mim e tenho que ver as minhas imperfeições, e nas minhas imperfeições, pelo amor que eu tenho que ter a mim, para que eu possa amar os outros, amar a Deus e receber amor, eu tenho que me cuidar. Não importa a idade, não importa a condição social, não importa a cor. O que Deus está me mandando todo dia é isso. Ele me manda o problema que eu tenho e Ele me dá o quê? A capacidade de resolver, ou procurando ajuda, seja de médico, seja de grupo, seja de remédio, seja numa religião. Ele diz, tem gente que chega aqui no centro espírita e diz assim, eu já fui para Macumba, já fui para a igreja evangélica, já fui assim, já fui, não sei para onde. Que bom que você está procurando. Agora, a pergunta que fica é, você foi, mas você faz o que tem que fazer? Ou você só vai? Você chega no canto para ser agradado. Você chega aqui no centro, você tem problema com bebida, não deixa de beber e quer dizer que é um espírito que vai afastar o espírito. Meu filho, a distância do copo para a sua boca é o seu braço. Não adianta. O cara não prospera, ele não quer estudar, ele não quer. Sim, meu filho, é um espírito que dos invejosos, dos obsessivos. Mas tu estuda. Não, mas o centro é mágica. Não é mágica. Tabuleiro da vida não tem mágica. Tem estudo, tem trabalho, tem dedicação, tem força, esperança dentro da gente, fé, compreensão que a vida tem prazeres e dores, alegrias e dificuldades. Gosto de ver a Ana, porque ela não é fantástica. A vi a Ana em várias funções. Hoje ela me dizendo que já foi promovida de novo, outra coisa. Eu acho fantástico. E a Ana faz coisa estética, aprende a tocar, já foi gerente de agência, foi representante. E o tempo passando e ela, de novo, a vida é aquele labirinto. Ela se bate numa parede, ela não diz assim, fica lá, voltando e tacando a cabeça na parede, não. Ela olha para o lado, para o outro, para cima, para baixo, como é que ela pode passar? E passa, meu filho. E passa. Mas a pessoa não, bate a cabeça na parede e fica igual pica-pau, ó.
eu sou doido, aí fica, tô doido, sim, mas tu é doido, como é o tratamento para doido? Não, sou doido, aí a pessoa é isso, chegou no labirinto, sou doido, aí bate a cabeça na parede e fica batendo, doido, não, mas tu é doido, julgou que é doido, julguei. Se tu ficar batendo tua cabeça na parede, tu tá só te prejudicando. Agora, se tu já tem a noção de saber que você tem um problema mental, tem um tratamento. Como é que você faz? Não vai ser ficar batendo a cabeça na parede. Olha para a parede, olha para cima, olha para baixo, olha para o lado, olha para o outro, pega um livro, pesquisa na internet, pergunta o GPT, procura uma saída. Mas ficar batendo na cabeça, doido. Nem o Reginaldo Rossi, né? Tô doidão, né? Não dá, né? Não dá. Se tá doidão, procura ficar normal. Se tá bêbado, procure ficar são. Se tá sem um emprego, procure um trabalho. Se não sabe como, estude. Estudar não é só ir para primeiro, segundo, terceiro ano, não. Tem livros, tem outras coisas. Eu disse até isso, pergunta o GPT, olha, eu sou uma pessoa com tantos anos, como é, o que, é que você acha que eu posso fazer na minha vida para melhorar? Vai lá, o que é que ele tem a te dizer? Aí vai dizer, faça um curso profissionalizante, escolha uma área, onde é que você mora, né? Qual é a área aí, uma coisa que tem demanda, né? Olha, tem vagas para padeiro, mas eu não sou, mas tem um curso ali que estão dando, gratuito. Mas se você de novo ficar vendo o problema e batendo a cabeça na parede, não vai. Então, esse evangelho, quando ele diz que tem duas formas de julgar, começa com você se julgar, não se condene, se julgue, para você ver onde estão os seus problemas, as suas limitações, para que você possa tomar a decisão de mudar. E a outra parte é essa, se julgar para ficar só se condenando. Isso não serve para nada, ficar se culpando. Ah, Renato, mas eu não presto, porque eu era mais novo, eu não estudei. Sim, meu filho, que seja o passado. O que você tem é o hoje. Como diz o André Luiz, como diz lá no Livro dos Espíritos, por mais que você não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode agora escrever um novo final. Estou assistindo, né, uma série na Netflix muito boa, chama Navileira, que ela é sul-coreana. É um senhor que aos 70 anos de idade, já com filhos, com netos, ele tinha um sonho de dançar balé. E quando ele olhava, o pai dele achou que aquilo era coisa de mulher, e que ele não ia ganhar nada com isso, que ele era pequeno. Ele viu uma pessoa dançando, aí o pai dele deu uma pisa nele e disse que aquilo não era coisa de homem, nem de menino, não sei o que. Ele passou a vida pensando que foi homem, então ele tinha aquela vontade. Aí começa toda a série mostrando, não vai mostrar só ele, quantas pessoas têm potenciais a desenvolver, e ele consegue. No meio, ele tinha um sonho de aprender para se apresentar uma vez, ele consegue. E no meio disso ele desenvolve o Alzheimer. Ele vai levando aquilo tudo, ele consegue. Quantas pessoas ali se levanta essa questão, né? O que é que eu posso fazer hoje? Estando como eu estou, com os problemas que eu tenho, o que é que eu posso fazer hoje? É por isso que eu gosto pessoalmente da oração da serenidade, que é a oração dos grupos de anônimos, que diz exatamente isso: Deus, me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para reconhecer a diferença, para eu não ficar tentando resolver o que eu não posso, e o que eu posso eu não fazer, né? E que seja feita sempre a vontade de Deus e não a minha. Para encerrar, é o caso, eu caí, aí a pessoa diz assim: Renato, eu caí do patinete. Ei, vai vender teu patinete? Eu disse: por quê?
Qual o crime que o patinete cometeu? Eu tenho que ver o que foi o erro. Estava desatento? Estava. Me arranhei, pô, eu pensei, bom, no primeiro momento eu não abandono. Comprei uma jaqueta que protege mais o corpo, protege o ombro, um capacete melhor, andar com mais cuidado, prestar mais atenção. No primeiro momento é isso, eu fico sempre perguntando a Deus o que é que Ele quer me dizer com as coisas que acontecem. De novo, eu bato a cara na parede, às vezes eu bato no chão, total, né? Eu mergulhei no asfalto. Mas eu digo, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Como é que eu posso melhorar o que eu estou fazendo? Sempre assim. Sempre assim. Como melhorar hoje? Viver é isso, aprender, aprendizado constante. Então que Deus realmente nos conceda uma boa semana, que nós possamos estar sempre julgando o nosso tabuleiro, o tabuleiro da vida, entendendo como jogar bem o nosso jogo, vendo as nossas limitações e trabalhando para melhorar, sabendo dizer não quando a gente não tem força, sabendo onde a gente não tem força e sabendo dizer sim para o que a gente pode fazer. Então, muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.